Boa noite às que estão e aos que estão entrando. E antes da gente iniciar, eu vou passar a palavra para o professor André Singer. O professor André é o professor titular de Ciência Política da USP. Ele é como a maior parte de vocês deve saber, ele é uma referência nos estudos sobre a política contemporânea. A bibliografia que ele produziu está citada na bibliografia do curso. E ele é o meu supervisor do pós-doutorado. Esse é um curso que está sendo oferecido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde eu faço uma pesquisa de pós-doutorado com a supervisão do professor André Singer. Então, vou passar a palavra para ele para fazer a saudação a todas e todos que estão aqui. Marina, muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer tê-las e tê-los aqui conosco nesta noite, final de tarde, começo de noite. Eu queria, então, cumprimentar a todos, agradecer pela presença e dizer algumas palavras sobre a Marina e sobre este curso. A Marina é uma pós-doutoranda que está fazendo comigo o pós-doutorado e que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Nosso contato é todo remoto, porque ela me procurou no ano passado, já durante a pandemia, interessada em fazer o pós-doutorado no Departamento de Ciência Política, sob a minha supervisão, e foi uma gratíssima surpresa. Eu não a conhecia. A Marina é autora de um livro muito interessante sobre o novo conservadorismo no Brasil. Eu recomendo a todos a leitura do livro dela, vale muito a pena. E ela é uma pesquisadora muito séria, muito comprometida, muito dedicada. Eu queria agradecer muito a Marina por ter oferecido esse curso, Entendendo o Bolsonarismo. É um tema muito importante, atual, né? E está sendo tratado, será tratado, com certeza, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito equilibrada, porque é disso que se trata aqui na Universidade de São Paulo. O mais, digamos, o que a gente possa trazer mais profundamente de conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil, ajudando todo mundo a entender, como diz o nome do curso. E eu queria, então, feita esta saudação em nome da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é a patrocinadora deste curso, né, que vocês estão fazendo, e do Departamento de Ciência Política, onde a Marina está fazendo comigo este pós-doutorado. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Marina, que vai começar, então, esta primeira aula, dizer que eu não tenho conhecimento dos outros números, mas este curso teve 850 pedidos de inscrição. Eu acho que eu nunca vi, enfim, eu estou há 30 anos dando aula, eu nunca vi uma coisa desse tipo, 850 pedidos de inscrição. Como, infelizmente, só era possível atender a um número limitado, vocês estão aqui hoje e, como disse a Marina, vai ficar gravado, vamos ver como é que isso continua, né? Certamente há um grande interesse da faculdade em seguir adiante neste trabalho de extensão. Eu queria também assinalar que é muito importante, como a Marina disse no começo, acho que nem todos tinham entrado, que nós tenhamos pessoas de vários lugares do Brasil, né, conosco. Claro que a gente lamenta um pouco esse contato um pouco frio, que é esse contato via internet, né? A gente preferiria realmente estar vendo as pessoas e podendo, né, interagir de uma forma mais próxima. Mas vamos aproveitar o que é possível, que a tecnologia nos possibilita, e eu tenho certeza que, sob a condução da Marina, serão encontros muito calorosos, apesar da distância. Marina, é com você. Pessoal, aproveitem bem,
e qualquer coisa a Marina saberá como me avisar se precisar de alguma coisa. Boa sorte, obrigado de novo pela presença e vamos nos falando. Obrigada, professor, pelas palavras generosas e obrigada também pela oportunidade de oferecer esse curso, que é um desafio. Confesso a vocês que oferecer qualquer curso é um desafio, mas falar sobre o bolsonarismo, não só por ser um processo em curso, mas por ser um processo complexo, que nos surpreende a cada momento, né? De fato, é um desafio imenso. Mas vou procurar aqui oferecer para vocês o que as pesquisas até hoje mostram sobre isso, né? E os diferentes aspectos desse fenômeno e como eles se entrelaçam. Então, esse é o curso, como nós já falamos, Entendendo o Bolsonarismo, do programa Abril Fefeleste. Meu nome é Marina, eu sou pesquisadora de pós-doutorado de Ciência Política da USP, que integra a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Sou doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro. Tem um livro publicado, que é a minha tese sobre o bolsonarismo, mas o livro está muito desatualizado, porque ele foi publicado antes do Bolsonaro começar a exercer a presidência, né? Muitas coisas depois aconteceram e nos surpreenderam. Esse curso, ele parte de... eu esqueci de falar uma coisa. Como é que... são muitas pessoas, né? E isso é bom, mas isso não permite que a gente tenha um diálogo tão frequente assim durante a aula. Então, o que eu vou propor? Que se for alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei na hora, que não deu para entender, algo mais pontual, que vocês coloquem no chat. E questões mais substantivas, vamos ver, se der tempo a gente a gente fala hoje, se não eu peço que vocês mandem essas questões por e-mail, daí eu comento no começo da próxima aula, tudo bem? Bom, esse curso, como eu falei, ele parte de uma premissa, que é uma ideia elaborada pelo professor André Singer, que acabou de abrir a aula aqui conosco, de que há uma reativação da direita no Brasil. O que ele quer dizer com isso? Que baseado nas pesquisas de opinião, que perguntam para os cidadãos se eles se consideram de direita, ou de esquerda, ou de centro, o que você verifica ao longo dos últimos anos, últimas décadas, é que os eleitores que se identificam como de direita passaram a se identificar como de centro durante os governos Lula e Dilma, mas sobretudo Lula. E isso o professor André coloca muito no perfil conciliador que teve o Lula. O nosso objetivo aqui não é estudar o lulismo, né? Mas o professor coloca na característica que o Lula teve de promover a inclusão social, sobretudo do subproletariado, mantendo a ordem e mantendo compromissos com o establishment. E essa direita, ela passou esse público, esses cidadãos passaram a se identificar novamente como conservadores mais recentemente, conforme o processo de derrocada do PT foi acontecendo. Então, esse curso ele tem uma premissa de que nós vivemos um período de reativação da direita no Brasil. E as perguntas que a gente vai tentar abordar aqui, e eu falo tentar porque nunca se pode ter a pretensão de abranger e entender completamente um fenômeno, mas porque, como eu falei, o bolsonarismo ele é um fenômeno particularmente desafiador de se entender, né? Por que a derrocada do PT? Por que Bolsonaro e não algum outro político da esquerda ou da direita? Em torno do Bolsonaro, e aí eu faço um parênteses antes de continuar de enunciar as perguntas,
O bolsonarismo, e aqui eu vou dar uma definição inicial e abrangente, baseado no que alguns autores vêm falando, nesse caso, especialmente o Lúcio Renaud e a Isabela Calil. Ele tem em torno dele ele reúne um conjunto de posições conservadoras, mais ou menos articuladas, e mais ou menos fragmentadas também. Então, é um conjunto de posições de direita ou conservadoras, que aqui eu estou tratando indistintamente, mais ou menos agregadas, mais ou menos fragmentadas, que se relacionam com o crescimento da popularidade, a eleição e a manutenção do Bolsonaro no governo. Então, como esses diferentes temas, armamento, família tradicional, Covid, como eles se articulam, em que medida que dá para entender que eles se articulam, e alguns elementos ficam difíceis de coordenar nesse caleidoscópio mesmo, e como o Bolsonaro se mantém no governo. O que é uma pergunta também, porque nós temos hoje, eu acho que acredito que 360 mil vítimas fatais, né, da Covid no Brasil. E como ele se mantém depois, mesmo com esse resultado, né? E aqui a gente entra na aula 1 propriamente dita, né? Que é sobre a derrocada não só dos governos, a derrocada do PT e da esquerda, né? Que o PT hegemoniza. Eu selecionei 4 fotos, é claro que isso é mais complexo do que isso, né? Um dos fatores que não está ilustrado nessa imagem, que eu vou explicar essa imagem para vocês ao longo da exposição aqui, são os fatores internacionais. Você teve na América do Sul, na América Latina, uma onda neoliberal, depois o que se chamou de onda rosa, que é a onda dos presidentes, eu vou retomar isso daqui a pouco, dos presidentes de esquerda e centro-esquerda na América do Sul. E depois você teve uma retomada dos projetos neoliberais e em reação a essa onda rosa. E isso atingiu não só o Brasil, com o impeachment da Dilma, mas você teve o Paraguai em 2012, que foi a destituição do Lugo. Na Argentina, em 2015, o Macri se elegeu. No Peru, em 2016, o Ollanta Humala perdeu as eleições, depois ele foi preso também no contexto da Operação Lava Jato. O impeachment no Brasil em 2016, o Piñera no Chile em 2018, e em 2019, aquele processo de renúncia do Evo na Bolívia. Na Argentina e na Bolívia, houve uma retomada dos processos progressistas, mas, de fato, assim, o que aconteceu no Brasil não foi um fato isolado. Mas a gente vai tratar aqui mais dos aspectos internos. E no Brasil, o marco isso é um consenso na literatura da sociologia, da ciência política e da antropologia. O marco do avanço conservador são as manifestações de junho de 2013. E aí atrás tem essa imagem de fundo, é a imagem das manifestações de junho de 2013. Isso todos sabem, isso não é novidade para ninguém. As manifestações, elas começaram com o movimento, elas começaram na esquerda e terminaram na direita. Resumindo, no início, elas eram ligadas à reivindicação por passe livre, né? Foi a questão do aumento do preço das passagens. Ou seja, foram inicialmente promovidas por uma esquerda de feição mais autonomista. Quem fala isso também é o André Singer, no livro A Crise do Lulismo. Mas essas manifestações, elas foram rapidamente capturadas por setores elas começaram mais à esquerda, depois elas ficaram muito heterogêneas, mas ainda com muita reivindicação por serviços públicos, e foram capturadas pela direita ao final.
uma boa ilustração desse processo das manifestações de 2013 é que elas começaram no MPL, Movimento do Passe Livre, e terminaram no MBL, Movimento Brasil Livre. E lembrem-se, as manifestações de junho de 2013 também aprovaram os poderes investigativos do Ministério Público. Era aquela PEC que começou a surgir nos cartazes, o que foi central depois, porque nós também vamos falar que é a Lava Jato. O que essas manifestações, a escalada de manifestações conservadoras, ela tem o início em 2013, ela é seguida pelas manifestações na Copa de 2014, a partir de março de 2015, as manifestações pelo impeachment. O que os estudos mostram é o que unificava essas manifestações era a luta contra a corrupção e o antipetismo, a rejeição ao Partido dos Trabalhadores. Então, esse é o começo do processo. E quais são essas causas do antipetismo? A primeira delas, eu estou colocando aqui como grande título de luta de classes. Então, vou entrar um pouco rapidamente nisso, depois a gente volta para as causas do antipetismo. A primeira, você pode classificar as classes sociais brasileiras em diferentes, elas são mais complexas do que isso, mas eu vou falar aqui, grosso modo, das classes populares, classe média, das elites. Da parte das classes populares, o que tinha um desgaste natural pelo PT ter chefiado o executivo por 10, 13, não lembro agora, por mais de 10 anos. E isso e carrega com o PT o peso pela insatisfação, pela dificuldade de mudança em algumas questões estruturais, de difícil solução. Não é à toa que as manifestações começaram com a questão do transporte público, que penaliza os trabalhadores do Brasil. Aí eu coloquei para ilustrar uma imagem do Estadão, é um ônibus lotado, que faz com que os trabalhadores percam seu tempo de vida, metade do seu tempo de vida espremidos no transporte público. E isso é um tema de difícil resolução, que também não foi resolvido nas gestões do Partido dos Trabalhadores. Tem um argumento também que fala sobre a insatisfação popular com o PT, que é o argumento do Tocqueville. E aqui eu confesso, eu não li direto o Tocqueville, mas o que os pesquisadores falam. O que ele falou sobre a Revolução Francesa? Que a Revolução Francesa aconteceu não porque as pessoas estavam insatisfeitas, mas porque a qualidade de vida havia melhorado, e isso teria levado ao aumento das expectativas. E usa-se esse argumento também para tratar das manifestações de junho de 2013. As expectativas aumentaram muito com o governo do PT. E nem todas essas expectativas foram cumpridas. A gente pode pensar no caso das pessoas que tiveram acesso a cursos superiores, mas que não conseguiram empregos equivalentes aos diplomas que esses cidadãos obtiveram. Então, esse é um dos elementos. O outro elemento isso é muito falado, né? Isso é muito presente e o Partido dos Trabalhadores trabalha muito com esse argumento, que é o ressentimento da classe média. E aqui eu faço um parênteses. A classe média, de maneira geral, é composta de trabalhadores, né? Não é elite, não são rentistas. Mas existem uma série de elementos culturais e de acessos que a literatura também explora. O André fala sobre isso, o Gessé de Souza fala sobre isso, que são uma série de acesso a determinadas profissões, a bens culturais que identificam a classe média. E aí eu coloquei uma foto de uma apresentadora chamada Tiziana, eu acho que é Tiziana o nome dela,
e ela colocou, olha a fila para passar no detector de metais, o aeroporto virou rodoviário. Então, essa questão, repito, é muito fácil de identificar, né, do ressentimento da classe média pela perda de acesso exclusivo a determinados bens, como transporte aéreo, acesso às universidades, que os pobres começaram a frequentar, os negros começaram a frequentar. Tem até uma foto que lá na frente eu vou mostrar uma manifestação de um conjunto de estudantes de escola particular aqui em Brasília contra as cotas, né? Eu quero meritocracia. Se você está tratando de pessoas que tiveram uma série de acessos, entre elas, você pode falar da meritocracia no sentido estrito. Agora, você falar de pessoas que tiveram oportunidades muito diferentes, né? Mas, enfim, isso vai para frente. Então, tem essa questão do ressentimento da classe média. 2013 marca isso. 2013 foi aprovada a PEC das domésticas. Isso teve também o encarecimento dos serviços prestados pelos trabalhadores mais subalternizados. E não foi só a PEC das domésticas, já era antes disso, né? Vocês já devem ter ouvido alguém falar: agora, porque tem Bolsa Família, a empregada não vem. Que é essa coisa de que o acesso à alimentação básica, a recursos básicos, permitiu que as pessoas não trabalhassem também, mas por salários de fome, né? Então, você teve encarecimento desses serviços. Eu, para fazer a pesquisa aqui para a aula, eu coloquei isso, para procurar imagem no Google, e tem muita charge sobre isso, sabe? Ilustrando esse ponto de vista das patroas, digamos assim. 2013 também, isso também o André que fala, foi o verão das manicures. Que o serviço de manicure também encareceram. Então, esse é o ressentimento da classe média. E a articulação das elites contra o Partido dos Trabalhadores. Tem uma pergunta que se faz, que é a seguinte: o governo Dilma, ele foi um governo que trabalhou por um pacto nacional desenvolvimentista para privilegiar a indústria nacional. Todos devem lembrar isso no começo do governo Dilma. Então, por que os industriais, representados especialmente pela Fiesp, se voltaram contra o PT? O símbolo disso é o pacto da Fiesp, né? E existem algumas respostas. Aqui também, eu, de novo, estou citando o André Singer. Uma é uma imbricação entre produção e rentismo. O que quer dizer isso? Que hoje, mesmo quem tem capital produtivo, tem também capital no mercado financeiro. Então, diretrizes que desafiam o mercado financeiro vão contra também o setor produtivo da economia. Não contra o setor produtivo da economia, contra os detentores do capital produtivo. O outro elemento é a situação de pleno emprego que o Brasil conseguiu em 2012. Aí eu vou colocar esse gráfico. Olhem o tanto de greves que aconteceram em 2013. Por que essas greves aconteceram em 2013? Porque se você tem uma situação de pleno emprego, os trabalhadores, eles não estão acuados com medo de perder o emprego. Então, eles fazem o quê? Reivindicam melhorias. E quando isso aconteceu, olha só, 2.050 greves em 2013, acho que vocês estão vendo o gráfico aí. Qual é o resumo desse quadro? Você pressiona os salários para cima e os lucros para baixo. E as elites fazem o quê? Se comportam como classe. Então, não importa se você é do setor rentista, se você é do setor produtivo, você vai se articular com os seus. Então, esse é um fator que é muito, muito central. Esse gráfico é muito central para explicar as mobilizações contra o Partido dos Trabalhadores a partir de 2013. Também teve a crise econômica de 2014. Eu aqui vou mencionar, mas eu não entendo, não sou economista, mas o que se fala, desvalorização das commodities,
foi um ricochete da crise de 2008 também, que atingiu o Brasil tardiamente, que o Brasil ele conseguiu, na época da crise de 2008, fazer uma série de políticas anticíclicas, e isso tem uma passagem do Manteiga que ele fala que ele achou que a crise iria atingir o Brasil em U, mas ela atingiu o Brasil em W. Foram 2 momentos em que atingiu o Brasil. Você teve também 2 anos de variação negativa do PIB, 2015 e 2016, e aumento do desemprego depois nesse período. Outros fatores que também não estão aqui em fotos, né? Teve uma reação conservadora também ao feminismo e ao movimento LGBT, que a gente vai tratar numa aula específica. E essa segunda foto, ela ilustra o papel que a Comissão Nacional da Verdade teve nesse processo. Quando eu comecei a ler sobre militares, que eu entendi que a Comissão Nacional da Verdade ela foi central para as articulações que os militares passaram a promover contra o governo dos Partidos Trabalhadores, A gente também vai tratar disso numa aula específica. 2 fatores fizeram com que os militares se mobilizassem, 3 contra o PT. Uma ideia de que o PT era o inimigo interno comunista. Isso, a gente vai tratar das origens dessa ideia na aula 4. Outro, de que a percepção de crescimento da influência da China, sobretudo depois do leilão de Libra, e isso vai influenciar também, e a Comissão Nacional da Verdade. E aí nós temos uma foto. Eu fiquei triste quando eu fui pesquisar, para, de novo, né, pesquisar as imagens, porque foi um momento importante esse, e essa imagem é da entrega do relatório. E o outro fator que eu estou colocando aqui como central são os fatores geopolíticos. Essa foto é a foto do Obama falando para o Lula, você é o cara. E eu tenho uma amiga que ela fala que, na verdade, quando o Obama falou para o Lula, você é o cara, ele quis dizer, você é o alvo. Por quê? E aí a gente vem para esses fatores geopolíticos que estão relacionados a Lava Jato. Quer dizer, não os fatores geopolíticos estão relacionados à Lava Jato. A Lava Jato está relacionada aos fatores geopolíticos. Deixa eu ver o chat aqui, tem várias mensagens. Isso, 2.050 graus. E aqui tem um texto, se vocês tiverem interesse nesse aspecto, eu recomendo muito que vocês leiam um artigo do Luiz Fernandes, está na bibliografia. Eu vou fazer uma síntese aqui desse artigo. O que ele fala? Que você tinha no Brasil a onda rosa, né? Eu acho que aqui, essa imagem aqui do Lula com o Chaves. E essa imagem é bem ilustrativa, porque o Chaves ele inaugura essa onda, e na verdade não rosa, né? O Chaves inaugura a onda vermelha, né? Socialismo do século XXI. Então teve o Chaves, o Maduro, depois o Nestor e a Cristina Kirchner na Argentina, o Evo na Bolívia, o Ricardo Lagos e a Bachelet no Chile, o Rafael Correa no Equador, o Lugo no Paraguai, o Tabaré Vázquez e o Mujica no Uruguai, e o Lula e a Dilma no Brasil. Qual é a questão? Esses governos, eles fortaleceram uma série de processos de integração latino-americanos, e aqui eu são vários, eu selecionei 4 aqui, o Mercosul, a Unasul, a CELAC e a ALBA, rompendo com uma tradição de alinhamento imediato com os Estados Unidos. Teve a formação dos BRICS, tá aí a fotinho, a formação dos BRICS, e os BRICS, eles não só a questão da parceria, mas também tinha aquela proposta de
fazer as transações internacionais não em dólar, mas na moeda chinesa, que é yuan, se eu não estou pronunciando de maneira incorreta. E você teve também o desenvolvimento, o fortalecimento do conceito de entorno estratégico no Brasil. Qual é o entorno estratégico do Brasil? A Baía do Atlântico Sul e os países em desenvolvimento da comunidade dos países de língua portuguesa, que implicaria em cooperações na esfera militar. E o que isso levou? A que os Estados Unidos tivessem uma contra-estratégia em relação a isso. O Celso Amorim, ele fala isso nos pronunciamentos públicos dele, né? Sobre o fato dos Estados Unidos terem se articulado contra algo que eles veem como natural, que é a perda de controle sobre o que eles consideram o seu quintal, que é tudo que vem do México para baixo. E isso ficou revelado, e aí está a imagem do Snowden, quando o Snowden, que era um agente da CIA, mostrou os processos de espionagem que aconteciam, que envolviam, no nosso caso, simplesmente a Petrobras e a própria presidente da República. Hoje você tem o livro do Loeffler, do Cristiano Zanin e da Valesca Martins, que aborda a relação... porque, assim, 2013 foi revelado, o Snowden divulgou essas revelações. A Lava Jato foi divulgada em 2014. Então, não se sabe se houve uma transferência de informações, mas é possível que isso tenha acontecido. Você teve também os Estados Unidos formando quadros da estrutura do Estado brasileiro, e um desses quadros é o próprio juiz Sérgio Moro, que está ali na foto. Essa foto é fantástica, porque o Moro está confraternizando com o Aécio, na época em que ele estava com os processos do Lula, e o Aécio depois ele acabou perdendo o protagonismo, mas na época ele era um dos principais adversários do Lula, né? Então, a formação de quadros na estrutura do Estado brasileiro. Desde 2010, o tema da corrupção é um dos eixos da Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque é o uso geopolítico do conceito de corrupção. A ideia da corrupção como um cavalo de Troia para você poder interferir em outros países. E por que isso é relevante? Porque não é a corrupção dentro de alguma outra questão dos Estados Unidos, é a corrupção como um dos eixos da Estratégia Nacional de Defesa. Para falar isso para vocês aqui, eu fui olhar nos documentos da Estratégia Nacional de Defesa para ver se era verdade, e é verdade, desde 2010 está lá. Você teve uma aprovação do Brasil da legislação que permitiu juízos de exceção, né? Inclusive a Lei de Organizações Criminosas, que foi aprovada sob o próprio governo do PT. E a questão da relação da Lava Jato com a mídia. Mas o fato é que a Lava Jato ela acabou sendo um fator central para a derrocada do PT. E a gente volta ali para aquele conjunto de fatores, né? Dentre os que eu selecionei como principais. Luta de classes, militares e fatores geopolíticos, que levaram à derrocada do PT. Bom, a Lava Jato, ela promoveu um discurso anticorrupção que é vencedor, né? É um discurso que ganhou a sociedade. Mas ela favoreceria não necessariamente o Bolsonaro. Você tinha outros outsiders na campanha, como o Amoedo, como o próprio Meirelles, como o Cabo Daciolo, o Boulos, a Marina não é uma pessoa sobre quem pesa alguma acusação de corrupção. O Álvaro Dias, ele era o candidato, né? Ele é do Paraná, ele era o candidato do Sérgio Moro.
Eu acho que o Moura apoiou o Álvaro Dias. Se a questão era o capital, você tinha o Alckmin, que é o do partido tradicional e possivelmente favorito das elites, que é o PSDB. Você tinha o Amoedo, que é com a proposta de redução do Estado, todo o pacote neoliberal. O Meirelles, né, representante também da ortodoxia econômica. A Marina também estava muito próxima mais do liberalismo econômico. Então, você tinha várias opções, mas quem se elegeu foi o Bolsonaro. E é a grande questão, e nós vamos passar todas essas aulas tentando entender o porquê, né? Olhando para vários aspectos disso. Mas, do ponto de vista eleitoral, a eleição do Bolsonaro é o feito mais impressionante da história das eleições brasileiras. Essa frase não é minha, essa frase é do Jairo Nicolau, e é do Jairo Nicolau, do livro do Jairo Nicolau, que eu vou passar a falar a partir de agora. E aí eu selecionei essa imagem, que é fantástica, porque ela é da campanha caseira do Bolsonaro, né? Você tem aquela bandeira do Brasil colada com silver tape ali atrás. Aí tem uma outra imagem que tem na internet também que é boa, que é quando essa bandeira cai. Só que a resolução... E olha, e reparem, todas as outras fotos que eu estou colocando aqui são de alta resolução e tal, são fotos que eu peguei todas da internet, dos jornais, mas elas são fotos tiradas por profissionais. Olha a resolução dessa imagem do Bolsonaro, é uma coisa horrorosa, é uma coisa totalmente caseira, né? E o que essa imagem mostra? Por que é o feito mais impressionante da história das eleições? Primeiro que o Bolsonaro, ele vem do baixo clero. Ele foi deputado por 27 anos. Ele aprovou só um projeto de lei do qual ele era coautor, então ele nunca foi um deputado que liderou a aprovação de alguma matéria. Ele nunca presidiu comissão e nunca foi líder de partido. Então, ele era uma pessoa sem expressão no mundo político, tradicional, ao menos, né? Uma pessoa da extrema-direita. Por que isso surpreende? Porque na história das eleições brasileiras, desde a redemocratização, os candidatos eles tendem ao centro, sempre tendem a moderar o discurso. Isso é claro nas eleições do Fernando Henrique. O Lula também, para se eleger, ele caminhou em direção ao centro, fazendo alianças, publicando a Carta ao Povo Brasileiro, fazendo alianças com José de Alencar, enfim, várias alianças combinando, de novo aqui estou citando, André, as duas almas, né? A alma do PT mais pragmática e a alma do PT comprometida com a classe trabalhadora, com os movimentos populares, então caminhou ao centro. A Dilma também, mas o Bolsonaro, ele polarizou, né? Então essa é outra característica. E a terceira característica, o Jairo Nicolau, é muito bom esse livro do Jairo Nicolau, é um livro fácil, recomendo que vocês leiam, assim, se vocês tiverem tempo. O Jairo Nicolau fala que são 3 pilares para a eleição de um candidato. Tempo de rádio e TV, dinheiro e apoios. E o Bolsonaro não tinha nenhum dos 3. Ele é o menor tempo de rádio e TV que um candidato competitivo à presidência jamais teve. Então, não estamos nem falando de candidatos vencedores, estamos falando de candidatos competitivos apenas. Dinheiro. Ele gastou 1 milhão. O Meirelles gastou 57 milhões e o Haddad 20 milhões. Um valor muito baixo. E essa foto mostra isso, né? Essa imagem do Bolsonaro com a bandeira do Brasil. A outra é a questão da montagem dos palanques estaduais. Os candidatos à presidência sempre precisam fazer alianças nos estados. Bolsonaro ignorou solenemente essa necessidade. Ele era de um micropartido, sem apoio de qualquer legenda média
ou grande. Ele ignorou os líderes locais. E, ao contrário, esses líderes é que tiveram que procurar o Bolsonaro. Por exemplo, o Dória criou aquela questão do Bolsodória. O Itzel também procurou vincular a sua imagem à do Bolsonaro. E a reforma eleitoral, ela que valeu nessas eleições presidenciais, ela reduziu o tempo de campanha. E isso, pela experiência, pela literatura da ciência política, isso deveria favorecer os partidos tradicionais. E mesmo assim, o Bolsonaro saiu vencedor. Então, é um feito impressionante. O Bolsonaro, por outro lado, ele manteve dois padrões. Ele manteve o padrão de que quem está na frente no começo do horário eleitoral gratuito ganha, e de que quem vai para o segundo turno em primeiro lugar ganha. Foram os dois padrões que ele manteve em relação a eleições anteriores. E ainda que não tenha a foto dele aqui, é preciso registrar que o Haddad também teve um desempenho impressionante. Por quê? Porque ele foi nomeado candidato em 11 de setembro. Ele teve menos de um mês de campanha. O Bolsonaro estava em campanha desde 2015. E em 15 dias, o Haddad saiu de 5% para 20% das intenções de voto, que para o Jair Nicolau é um dos feitos mais impressionantes da história das eleições. Provavelmente só perde para a própria eleição do Bolsonaro. Olha, então vamos retomando aqui. Sim, o pouco gasto foi um dos maiores argumentos pró-Bolsonaro, que é isso contra o establishment, né? Que é aquela pessoa que está fora do sistema político, exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou professora, eu sou pesquisadora, né? E eu exerço uma carreira de analista legislativa. Então, eu não tenho assim, experiência com aula. Então, o que eu estava com. Não sabia se ia sobrar ou faltar tempo para essa aula. Mas, como a gente está na metade, vai sobrar tempo. Então, quando eu encerrar, a gente fica livre para quem quiser falar e tal. Pode levantar a mão. Bom, então, o perfil do eleitorado. Esses temas, essa foto, essa questão da falta de apoio, tá, isso sugere várias outras coisas, né? Que tem a ver com as mídias, que tem a ver com a questão da guerra cultural, que a gente vai falar. Então, todos esses elementos, eles, na verdade, é um diagnóstico que apresenta um problema, né? Nesse livro do Jair Nicolau, ele deu uma entrevista falando que não dava para dizer que o eleitor do Bolsonaro é uma pessoa extrema, etc. Mas, na verdade, na minha leitura, a pesquisa dele também não dá para descartar isso. Ela descreve os eleitores. Mas eu acho que as pesquisas que ajudam a entender mais são as pesquisas de antropologia, que as pesquisas que eu conheço, nós vamos tratar aqui um pouco no final dessa aula e na terceira aula. Bom, então vamos lá. Perfil do eleitorado ainda é o Jair Nicolau aqui. Teve dois grandes processos que marcaram a eleição do Bolsonaro em relação às classes sociais. Que foi o declínio da preferência do PT entre os eleitores menos escolarizados, e foi a alta adesão ao Bolsonaro dos setores médios, que são 40% do eleitorado. Bolsonaro venceu em todas as classes sociais, foi uma vitória mais expressiva nos setores médios, mas ele venceu nos ricos e nos pobres.
E por que eu destaquei aí a questão dos menos escolarizados? É porque, na verdade, as pesquisas, essa maioria daqui, das pessoas que estão aqui devem saber, você, na verdade, você não identifica renda, você identifica escolaridade nas pesquisas de eleição. E a partir daí é que você vai... Claro que você pode ter uma pessoa da classe alta que vai ter baixa escolaridade, uma pessoa mais pobre que vai ter alta escolaridade, mas, em geral, classe social e escolaridade, eles estão mais ou menos associados. E por que é importante isso dos menos escolarizados? Porque o Lula, ele venceu entre os mais pobres a partir de 2006. E isso significou um realinhamento eleitoral. Antes você tinha essa coisa de que o pobre vota na direita, mas o Lula conquistou esses setores a partir de 2006, que é exatamente a tese, de novo, do André Singer, que significa o lulismo, que é a adesão do subproletariado ao Lula, por conta da manutenção da ordem, junto com ações distributivas, políticas de inclusão social. Mas o Bolsonaro, ele capturou esse setor também. Nossa. Esses eleitores que votaram no Bolsonaro, eles são os que consideram a corrupção e o desemprego como temas centrais. Esses eleitores foram, dentre esses que colocam a corrupção e o desemprego como os principais problemas do Brasil, são os que mais votaram no Bolsonaro. E o apoio expressivo dos eleitores de menor escolaridade, ele aconteceu em todas as regiões, exceto no Nordeste. No Nordeste, entre as classes populares, o Bolsonaro perdeu feio. Segundo corte de interpretação do eleitorado, gênero. Em agosto, o Bolsonaro ele tinha 26% de apoio entre os homens e 13% entre as mulheres. Só 13% de apoio entre as mulheres. A adesão das mulheres ao Bolsonaro aumentou ao longo da campanha. O que pode ser, de acordo também com Jair Nicolau, o efeito do bolsonarismo entre os evangélicos, que é composto majoritariamente de mulheres. E o Bolsonaro também cresceu nas pesquisas depois do Ele Não, que está aí a foto. E esse é um tema que vários dos textos que eu li para preparar esse curso abordam, né? Por que ele cresceu depois do Ele Não? O Jair Nicolau, ele acha que é precipitado dizer que foi o Ele Não que fez com que o Bolsonaro crescesse depois. Ele diz que no mesmo final de semana aconteceram outros fatores, que foi a declaração da intenção de voto no Bolsonaro de líderes religiosos importantes, e a alta hospitalar. Então, isso é importante observar, porque não existe, de fato, uma evidência de que tenha sido o Ele Não que tenha causado o aumento da adesão, inclusive das mulheres, no Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, como resultado, teve uma assimetria muito grande no apoio de homens e mulheres. 2/3 dos homens votaram no Bolsonaro. E foi um quase empate entre as mulheres. Eu acho que minha conexão falhou ou não? Não. Tá. Não, tá perfeito. Tá certo. E essa assimetria de apoio entre os gêneros, entre homens e mulheres, é uma singularidade também da disputa. Desde 89, todos os candidatos vencedores eles tiveram um apoio muito similar entre homens e mulheres. Então, o Bolsonaro destoa disso. E aí, alguns fatores que poderiam explicar. A hipermasculinidade da autoapresentação do Bolsonaro,
as declarações de cunho até misógino que ele já deu, a tendência das mulheres, historicamente, a votarem na centro-esquerda, e o fato de que é possível de que mesmo as mulheres conservadoras tenham ficado ofendidas com o radicalismo de extrema-direita e a adesão ao armamento e as manifestações contra as mulheres. Então, isso pode explicar essa assimetria entre homens e mulheres. Ontem, ou hoje, saiu uma pesquisa do Data Poder sobre as eleições. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas se você olha a desagregação dos dados, a diferença de apoio do Lula e do Bolsonaro em relação aos gêneros é enorme no segundo turno. As mulheres votam muito mais no Lula e os homens muito mais no Bolsonaro. E isso é um fator excepcional. Em geral, como o Jairo Nicolau, que é um especialista em eleições, aponta, as tendências são similares entre os gêneros. Outro recorte do eleitorado, a idade. O PT perdeu em todas as faixas etárias, inclusive na juventude. Tem uma coisa que é a penetração do Bolsonaro. E aí, por que inclusive na juventude? Por que estou destacando isso aqui? Porque você tem essa ideia disseminada de que a juventude é mais progressista. Mas isso não se comprovou no caso da eleição do Bolsonaro. E eu fico cortada a foto, essa é uma foto de um gamer junto com o Bolsonaro. E um dos perfis de eleitores do Bolsonaro são os gamers. O Bolsonaro tem alta penetração entre os gamers. Tanto que o Boulos captou isso. E vocês devem ter notado que o Boulos passava horas e horas da campanha dele jogando videogame. E eu fiquei pensando, gente, mas por que o Boulos fica perdendo tanto tempo jogando videogame, né? Eu na minha ingenuidade, mas não, é porque existe os gamers, eles são um filão importante do eleitorado que o Bolsonaro teve acesso. O outro recorte... Opa! Vou voltar. O outro recorte do eleitorado é a religião. E aqui é evidente, o fator religião, o que chama atenção são os evangélicos. O Bolsonaro ele teve 70% de apoio entre os evangélicos. E aqui eu quero fazer algumas considerações. Não existe voto confessional no Brasil ao longo da história das eleições. Não até o Bolsonaro. O que seria um voto confessional? No sentido de que a religião de um candidato é o fator determinante para se votar nesse candidato. As pesquisas são praticamente consensuais em mostrar isso, que vários critérios pesam na escolha do eleitor. O religioso é um entre vários outros. Existe, no máximo, uma tendência de que irmão vota em irmão, mas só para o legislativo, não para cargos do executivo. E a eleição de 2018, ela foi uma exceção. Ela foi, de novo, uma peculiaridade da eleição de 2018, de que houve um voto confessional no Bolsonaro, por parte dos evangélicos. E isso é uma novidade. Veja, o Garotinho concorreu pelo PSB em 2002. Ele foi o primeiro candidato à presidência que fez um apelo direto aos evangélicos, ele é evangélico, mas a maior parte expressiva das lideranças evangélicas, elas apoiaram o Lula. A Marina, ela é fiel da Assembleia de Deus, ela não conseguiu apoio das principais denominações, nem em 2010, nem em 2014. O pastor Everaldo foi o candidato pelo PSC, que é o partido ligado às Assembleias de Deus. Em 2014, ele teve só 2,6% dos votos. Então, houve um voto confessional sem precedentes do Bolsonaro. E o voto dos evangélicos ele foi decisivo para a eleição do Bolsonaro.
os evangélicos, eles se mobilizaram em 2 eleições, de maneira particular. A do Collor, que foi contra o Lula, muito informados à época pela mentalidade anticomunista, que pesa muito nas igrejas evangélicas, e ali foi logo, assim, a Guerra Fria ainda tinha acabado de acabar. Então, essa questão do comunismo, ela era muito forte. E na eleição do Bolsonaro, sendo que na eleição do Bolsonaro, os evangélicos já eram um contingente bem maior da população, né? Você tem um significado em votos bem maior esse apoio. O Bolsonaro, ele é o primeiro candidato competitivo desde a redemocratização que mencionou Deus em um lema de campanha. E o Jair Nicolau atribui isso ao que ele chama de hipótese conservadora. Ou seja, e aí, até aqui, esse vídeo, enfim, se eu for publicar, depois eu corto essa parte. Achei interessante saber que uma das pesquisadoras que trabalhou com o Jair Nicolau, ela disse que ela se inspirou no meu livro para tratar dessa questão da hipótese conservadora. E eu fiquei, nossa, mas o que é a ideia da hipótese conservadora? O que eu argumento no meu livro? Que você tem o Bolsonaro, ele protagonizou as ações contra a pauta LGBT desde 2011, mais ou menos. Foi o Bolsonaro que cunhou no Congresso Nacional o termo kit gay. E eu até li recentemente que tem uma disputa entre a bancada evangélica e o Bolsonaro sobre quem que alertou pela primeira vez sobre o programa Escola Sem Homofobia. A gente vai tratar disso especificamente depois. Mas a hipótese é de que os evangélicos eles aderiram ao Bolsonaro por o Bolsonaro encampar as pautas conservadoras no campo moral. E tem uma pesquisa do Marcos Coimbra que mostra que a estratégia do Bolsonaro de focar nos valores morais foi decisiva para conquistar o voto dos evangélicos. E o Bolsonaro ele fez um movimento intencional em direção aos evangélicos. Assim que ele lançou a candidatura dele, e eu acho que isso foi no dia que o impeachment da Dilma estava sendo votado no Senado, ele se batizou no Rio Jordão, em Israel, pelas mãos do pastor Everaldo. Que foi um movimento que sinalizou, ao mesmo tempo, para Israel e para os evangélicos. E os evangélicos eles têm uma ligação muito grande com Israel. Talvez a gente possa falar isso num momento específico, mas é isso que explica também a presença da bandeira Israel crescente nas manifestações conservadoras. E o outro fator é a região. Aqui a gente tem, para ilustrar, a foto do Bolsonaro com o Silas Malafaia. E a região. A onda bolsonarista não atingiu a cidadela petista, que é o Nordeste. O Haddad teve uma vitória expressiva entre os católicos e um quase empate entre os evangélicos no Nordeste. Segundo Jair Nicolau, em 2014, a vitória do PT aconteceu porque os votos do Nordeste compensaram a derrota no Sul e no Sudeste. E aí aquele mapa do Brasil dividido em azul e vermelho, que ficou muito famoso. O que aconteceu do ponto de vista da região em 2018 é que o Bolsonaro o Haddad manteve o nível de votos do Lula no Nordeste, quer dizer, da Dilma no Nordeste, ou seja, o bolsonarismo não invadiu a fortaleza petista, mas o Bolsonaro aumentou a sua votação muito em todas as outras regiões. Eu até não pensei em colocar aqui, mas eu posso mandar para vocês as fotos desses gráficos por região. É muito interessante, assim, o movimento que aconteceu nas regiões do Brasil. Em algumas, abre uma boca de jacaré, assim. O Bolsonaro cresce muito e o Haddad baixa muito em relação a Dilma.
E o Bolsonaro cresce muito em relação ao PSDB nas eleições anteriores. Então, o perfil, digamos, demográfico é mais ou menos isso. E aqui a pergunta, o que pensam os eleitores bolsonaristas? Atrás é uma imagem de um caleidoscópio, por conta dessa questão de ser uma... Vejam, todo candidato que chegar ao final da eleição para a presidência da República, ele vai ter um voto heterogêneo, porque ele chegou no final de uma eleição majoritária de um país imenso e diverso, um país continental e extremamente plural como o Brasil. Então, a gente não pode dizer que o Bolsonaro chegou nesse... que é uma peculiaridade do Bolsonaro ter uma diversidade de posições. A questão e aí a gente entra um pouco na questão das redes. É a questão da segregação das informações. Pelas redes digitais, você consegue atingir públicos diferentes com informações que podem ser contraditórias. Uma mensagem, vai chegar uma mensagem de um jeito para um e do outro jeito, e a mensagem é oposta para outro. A gente vai tratar disso, isso ficou revelado a partir do escândalo da Cambridge Analytica, a gente vai tratar disso na aula 2. Mas essa segregação das informações, ela acentua essa questão do caleidoscópio. Porque quando as campanhas eram feitas pela TV, sobretudo pela TV, a mensagem que chega é única para qualquer eleitor. E agora com as redes, não. Bom, e agora eu vou tratar, eu falei bastante do Jairo Nicolau, do livro dele, eu vou tratar agora de um artigo do Lúcio Renaud, que ele se baseia em surveys, que são pesquisas assim, de opinião. Ele fala que o voto do Bolsonaro ele não foi só uma rejeição ao PT. E é ele que fala que é um alinhamento de posições de direita desconhecidas na história recente do Brasil. E ele argumenta que as pessoas não mudaram tanto de opinião durante a campanha. E ele, no argumento dele, isso significa que o Bolsonaro ele foi eleito numa atmosfera que favorecia o sucesso de candidatos radicais de direita. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque isso desconsidera o papel que o Bolsonaro teve antes, como líder político, em catalisar e em mobilizar esse eleitorado de direita. Em alguns sentidos, até formar um eleitorado de direita. Então, esse ambiente que favoreceu a eleição do Bolsonaro foi um ambiente que, em grande parte, o Bolsonaro criou. Quando o Bolsonaro começou a dizer, em 2015, que ele seria candidato, qualquer pessoa levava isso na brincadeira. Quer dizer, a candidatura ele até poderia ter, claro, poderia ser um candidato, mas que ele fosse um candidato viável, que ele seria presidente, ninguém levava isso a sério. E isso... Mas por que ele tinha convicção? Eu não vi, não sei quem contou essa história, sobre uma entrevista e tal, mas ele falou, deixa eu escrever aqui qualquer bobagem na internet. Ele escreveu qualquer coisa, não sei se foi no Facebook ou no Twitter, mas imediatamente veio uma legião de seguidores. De seguidores não, de comentários e interações. Então, eu acho que esse ambiente esse ambiente, o Bolsonaro é uma das lideranças que ajudou a criar, mas o fato é que durante as eleições os eleitores não mudaram muito de opinião. Mostra que o antipetismo é um fator central nos eleitores do Bolsonaro. Bom, o antipetismo é um fator central, isso é super intuitivo, qualquer pessoa que vive na sociedade brasileira vai supor isso, mas as pesquisas comprovam também. Os eleitores são predominantemente conservadores em relação ao aborto, posse de armas, maioridade penal, punição severa para crimes, pena de morte. Opõem-se à descriminalização das drogas. Concordam que bandido bom é bandido morto. Concordam com instituição religiosa nas escolas.
Estou relatando isso porque essa é uma pesquisa importante, mas no sentido de que ela confirma basicamente que os eleitores do Bolsonaro concordam com a agenda política que ele manifesta. Eles não, o eleitorado brasileiro, ele não é tão não existe essa coisa atávica, são coisas sobre a questão da economia, isso que eu estou querendo falar agora, sobre a questão da economia e neoliberalismo. O eleitorado ele é ambíguo sobre políticas sociais, assim, ao mesmo tempo, é aquela coisa das manifestações. Você quer mais investimentos em educação e saúde, mas você quer Estado mínimo, você quer as duas coisas ao mesmo tempo. Você é contra políticas sociais, mas você acha que o Estado tem que ajudar os pobres. Não é um número expressivo que defende as privatizações, então são posições ambíguas sobre o liberalismo econômico. O que é mais provável na eleição do Bolsonaro é que o mercado tenha atentado que o Bolsonaro era o candidato viável e aderiu à campanha dele, e o Bolsonaro daí foi lá e também aderiu ao neoliberalismo. Mas esse não é o fator-chave para a eleição dele do ponto de vista da opinião do eleitorado. É claro que isso é importante para saber se o mercado vai apoiá-lo, se as federações se a elite vai apoiá-lo, mas não que isso seja a questão da opinião do eleitorado. Na Europa, isso é uma coisa interessante. Na Europa, as pesquisas que estão estudando isso que se chama de populismo de direita, eu não gosto desse conceito de populismo. Não é que eu não gosto. Eu acho que ele é difícil para a América do Sul. Porque quando você fala dos Estados Unidos ou na Europa em populismo, você pensa em líderes conservadores, em pessoas que não fazem nada com nada, que só apelam para o público. Mas, no caso do Brasil, dois líderes que podem ser classificados como populistas, que são líderes carismáticos, que é o Vargas e o Lula, eles tiveram um super impacto na estrutura social, na estrutura do Estado, na distribuição de renda. Então, eu acho que esse conceito de populismo é um conceito difícil. Mas, feito esse parênteses, tem um livro que é muito bom sobre o populismo de direita, Trump e Brexit, da Pippa Norris. E mostra que a propensão para os eleitores conservadores são homens mais velhos, com menos escolaridade. Mas o Bolsonaro, ele teve um grande apelo também entre os eleitores mais jovens. Então, essa questão da geração não ficou tão evidente nos eleitores do Bolsonaro. Dessa imagem é o que eu escolhi para ilustrar o cidadão de bem, que é um homem branco, um senhor de meia idade, que apoia o Bolsonaro, ele está aí com uma bandeira do Brasil e tal. Por que eu peguei essa figura do cidadão de bem? E aí eu estou falando das pesquisas da Isabela Calil. As pesquisas dela não foram survey, não é essa, o que você acha? E resume, assim. Elas foram pesquisas mais aprofundadas sobre o perfil do eleitorado. E ela identificou, primeiro, essa questão que eu já falei, da segmentação das informações. Então, com as redes, você consegue direcionar para cada perfil mensagens que ele vai absorver melhor. Mas ela fala também que a figura do cidadão de bem, ela é uma figura plástica, ela é uma figura maleável, ela é uma figura central ao que são os eleitores do Bolsonaro, e caleidoscópica, por isso que eu vinha falando antes, porque você pode olhar por diferentes ângulos e vai te mostrar coisas diferentes. Ela fala uma coisa interessante, que essa questão da segmentação das informações, para a esquerda, para os setores progressistas, isso soa como incoerência. Só que, na verdade, não, existe uma estratégia por trás disso.
que é justamente você apresentar mensagens que são bem absorvidas por determinados grupos, e outros não. E ela fala que o cidadão de bem, ele catalisa o conceito de quem é contra a corrupção, de quem tem uma atitude individual correta, que se distingue dos bandidos, se distingue dos corruptos, que hoje em dia são, no imaginário popular, são as pessoas de esquerda. O cidadão de bem é aquele que não é comunista. Essa figura do comunismo tem essa imagem, que inclusive foi na Santos Andrade, que é a faculdade, na frente da faculdade de Direito em Curitiba, foi aí que eu me formei. Aí eu achei interessante, tinha essa foto, né, das manifestações de direito e do não comunismo. Então, o cidadão de bem, ele atualiza a oposição ao comunismo, que a figura do comunismo vem sendo resgatada como, na verdade, eu achava, a princípio, que a figura do comunismo ela tinha sido resgatada pela extrema-direita recentemente. Mas lendo outros textos, eu vi que não. A figura do combate ao comunismo ela nunca desapareceu da direita. Ela estava menos evidente no debate público. Mas o inimigo comunista sempre existiu. Eu vou falar sobre isso na aula de militares. Então, o cidadão de bem é esse que não é comunista, não é petista, ele não é de esquerda. Eu tô resumindo aqui os relatos, a pesquisa que ela fez, que ela se baseou em entrevistas, né? Então, tudo está isso entre aspas. A solução para a corrupção é a substituição, o Estado mínimo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quais são as respostas para a corrupção? De um lado, Estado mínimo. O problema é o Estado. E qual é a grande questão? E isso permeia todo o debate político, não sei desde quando, que é o papel do Estado como distribuidor de riquezas na sociedade. E de modo, assim, no século XX, pelo menos, o que distingue a direita da esquerda é essencialmente a visão de qual é o papel do Estado na distribuição de acessos, bens públicos, oportunidades, recursos. E a corrupção, o discurso contra a corrupção, ele permite uma justificativa para você defender o Estado mínimo, mesmo entre pessoas que seriam beneficiadas e que precisam mais das políticas públicas. Mas o discurso do combate à corrupção, ele coloca uma nuvem sobre isso. Fala, não, o Estado tem que ser menor porque as pessoas estão no Estado roubando. O discurso contra a corrupção, ele permite também a substituição dos políticos profissionais por outsiders, por pessoas que estão fora do círculo da política tradicional. E foi esse filão que o Bolsonaro aproveitou. Embora ele seja um político profissional, mas ele se apresentou e por não ser um articulador, por não ser um político relevante, ele se apresentou como uma figura fora da política tradicional. E ele explorou essa imagem do outsider. A corrupção, ela justifica, como eu falei, a confusão, a redução de políticas, e aí eu tinha falado antes dessa manifestação, que as cotas seriam um jeitinho brasileiro, né, que é uma expressão que sugere, jeitinho brasileiro, que sugere malandragem, que sugere alguma coisa errada. E essa perspectiva ancora as críticas contra o Bolsa Família, as cotas e a Lei Rouanet, por exemplo, isso também de acordo com a pesquisa da Isabela Calil. Uma das expressões mais fortes é um cartaz, dos cartazes dizendo eu não recebi para estar aqui, então que os manifestantes de esquerda eles seriam pagos para estar nas manifestações, porque eles são de organizações como sindicatos, e a direita não.
A direita seria autônoma. E a figura do cidadão de bem, em síntese, ela catalisa o combate ao comunismo, a ideologia do gênero, a liberdade religiosa. É isso que ela identificou nas entrevistas. Tem um joguinho super legal, não é um joguinho, é um meme. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver. É o boneco do cidadão de bem. Aí ele é um homem branco com a camisa do Brasil, daí ele tem uma arma, uma bíblia e alguma outra coisa. Mas é brincando, né? Não, esse boneco não é verdadeiro. E até tem uma matéria falando, não é verdadeiro e tal, né? Não é fake news que existe, um meme. Mas que fala desses aspectos do cidadão de bem. E a Isabela Calil, ela traçou 16 perfis dos bolsonaristas. Aliás, 16 perfis de eleitores ou apoiadores do Bolsonaro, que eu acho que no conjunto expressam um pouco o que é o bolsonarismo. Então, um deles é o da masculinidade, esse é bem evidente, né? É o da masculinidade viril, o uso de armas, de fazer justiça com as próprias mãos. Alguns desses homens definem e se orgulham de serem opressores. Essa imagem, né, eu achei interessante, eu não sou politicamente correto, né? Ou seja, essas reivindicações de grupos que são minoritários, isso não é comigo, né? Eu sou forte. O outro perfil é dos nerds, dos gamers, dos hackers e dos haters. O outro é dos militares. Isso também é muito, muito forte. O outro é esse eu não conhecia, das femininas e das bolsogatas. Aí eu peguei uma foto que eu achei na internet também. Elas são as mulheres, o Gilmar está rindo. Elas são as mulheres que elas são empoderadas para além do mimimi. Então, elas consideram que o feminismo é uma coisa de mulher feia e mal amada, e que elas não são feministas, elas são femininas, elas não querem ser homens, e elas são gatas, né? Aí tem as bolsogatas e as bolsolindas. Tem as mães de direita, que são por uma escola sem ideologia de gênero. Tem os homossexuais conservadores, as etnias de direita, esse é um grupo, dentro dos eleitores do Bolsonaro, menor, mas são homens e mulheres, negros, indígenas, orientais, imigrantes, mas que defendem o Bolsonaro. São os estudantes pela liberdade contra a doutrinação marxista, e muito influenciados pelo MBL. Os periféricos de direita, os meritocratas, porque o antipetismo, o petismo impede que as pessoas compitam entre si de acordo com o próprio mérito delas. Os influenciadores digitais, os líderes religiosos, e os fiéis religiosos, evangélicos, católicos, espíritas, os monarquistas. Essa foto eu achei demais, lugar de monarquista é na rua. E os isentos, que política não se discute. Então, esse é o perfil que eu considero que o bolsonarismo ele é esse conjunto mais ou menos articulado de perfis e ideias. A partir da segunda aula, a gente vai tentar entender por quê, né, que alguns desses grupos aderem ao Bolsonaro. E é isso, gente. Essa minha exposição acabou.